Irmãos brasileiros, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma palestra. Vamos hoje falar sobre o familismo científico. O que é isso? Antes do mais, nós vamos apresentar para vocês um livro, já foi lançado no Brasil há alguns meses. É o livro do professor Olavo de Carvalho, chama-se O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O livro analisa a conjuntura político-econômica do Brasil e traça uma crítica acadêmica bem fundamentada sobre a situação do Brasil, aborda a questão do marxismo cultural, essa visão ateísta que tem sido disseminada por toda a terra, e também a questão do comunismo, que é o modelo social decorrente da prática do marxismo. O professor Olavo de Carvalho é um expert no assunto e tem trazido para o Brasil a sua visão extraordinária e tem dado uma grande contribuição para a libertação do Brasil. Um outro pensador que eu gostaria de citar aqui é um pensador chamado Walter Waite. É um pensador cristão, protestante, que produziu uma série de palestras chamada Ataque Total. As palestras do professor Waite são muito importantes. Ele é um acadêmico, um professor universitário, e elas também nos trazem um panorama profundo da verdade, da realidade do nosso mundo, das forças ocultas que têm mobilizado a economia e a política mundial, provocando guerras, provocando tragédias impensáveis. As palestras do professor Olavo de Carvalho, que é um pensador católico, e as palavras do professor Walter Waite, são todas disponíveis na internet, no YouTube, são fabulosas, trazem uma informação incrível. Eu realmente os admiro e os respeito. Mas me falta algo. Eu gostaria de ouvir a crítica dessa estrutura social que nós temos hoje. De um lado, uma democracia corroída, permissiva, semidestruída. No outro lado, tiranias como Coreia do Norte, China, Cuba, tiranias históricas que também não têm nenhuma solução. Se a democracia e o comunismo como modelos sociais que nasceu na França e na Rússia, os dois chegaram ao século XXI em frangalhos. A minha preocupação é qual a terceira via? Qual a terceira alternativa? Então, o que me preocupa é qual a contraproposta? Qual a terceira via? Ok? A visão cristã, católica, né, é uma visão bastante conhecida no Brasil, mas não é muito claro o modelo de sociedade que se pretende estabelecer na Terra. Né? A ideia que se conhece é a ideia de um retorno à sociedade medieval, né? Onde o Papa está no topo do mundo, representante único de Deus, e não é, o restante da humanidade, né, está sujeito ao Papa. Essa é a visão, né, que tem sido apresentada por alguns críticos, né, do catolicismo, que é um retorno à idade medieval, que seria, para esses críticos, o ideal que está sendo difundido, que está sendo buscado sob a liderança dos jesuítas, né? E há uma série de vídeos na internet sobre esse assunto. A visão cristã, protestante, todos nós conhecemos também,
ela fala sobre a crença do arrebatamento, que nos últimos dias Jesus virá no céu e arrebatará os escolhidos. As pessoas, de um modo geral, enfrentarão uma grande tribulação, a terra será incinerada e recriada. E surgirá então um novo céu, uma nova terra que vai durar 1 milênio, e não se sabe se esse milênio é a eternidade ou não. E também a visão do final da história, como o retorno da ordem social da Idade Média, né? E uma igreja católica eterna, proposto pelo catolicismo. E a visão do protestantismo, de um arrebatamento e todo esse conjunto de tragédias, me parece uma visão muito religiosa e às vezes até um tanto quanto inconsistente em termos científicos, em termos experimentais, em termos concretos. Desse ponto de vista, a proposta comunista de uma sociedade comunista, socialista, onde os meios a economia seriam socializados, uma sociedade de paz, prosperidade, etc., do futuro, é muito mais concreta. E nesse confronto, a visão cristã do final da história e a visão cristã do final da história dos comunistas, no choque, a visão comunista parece mais consistente, concreta em termos científicos. Embora nós sabemos que jamais existiu comunismo algum. Okay? A ideia de uma sociedade comunitária primitiva nunca existiu, porque sempre houve conflitos entre tribos cruéis e tribos pacíficas. Okay? Então essa sociedade comunitária primitiva é pura hipótese. Okay? E também nós vimos que em 70 anos a prática do marxismo gerou a sociedade comunista russa, cubana, norte-coreana e mais de cerca de 35 países. O resultado foi genocídio, terrorismo, morte, fome, destruição econômica e tudo mais. Então, nós sabemos que também a proposta da sociedade comunista, que estará sempre no futuro, né, não é consistente, ela também fracassou. Então, o que nós vamos fazer? Ok? Nós vamos nos opor ao comunismo, é claro. Né? Somente um cretino não se oporia a um sistema de pensamento cruel, ateísta, que destruiu tantas vidas, cerca de 150 milhões de pessoas na Terra, que destruiu 35 economias, que destrói até hoje. Ninguém pode apoiar isso se não for um canalha. Né? Um homem de bem não apoia uma coisa dessas. Por outro lado, a visão cristã, tanto católica quanto protestante, me parece inconsistente. Não tem condições de enfrentar e vencer a visão marxista. Por essa razão, o marxismo, os comunistas invadiram as igrejas protestantes, católicas, criaram uma teologia da libertação que, na verdade, nada mais é do que o marxismo e o comunismo. Um lobo vestido em pele de cordeiro. De tal maneira que o próprio cristianismo foi vencido dentro do seu território, dentro das igrejas. Okay? E nós vemos a posição de determinados bispos e padres, e até protestantes, bispos protestantes e pastores, uma visão que é muito próxima da visão marxista-comunista. Okay? Então o que fazer? Esse é o campo aonde eu me coloco. Eu estou há 35 anos buscando uma resposta, uma alternativa para esse sistema de pensamento, para a democracia permissiva, para a ditadura comunista, né, que está aí na Terra, né, e também para essas duas propostas. Uma, a visão católica do final da história, que é o retorno à ordem social medieval, e a proposta
cristão, o modelo social cristão do protestantismo, que é o arrebatamento. Pessoas vão ser arrebatadas fisicamente da terra, aviões cairão, acidentes de automóvel, as pessoas desaparecerão subitamente, fisicamente da terra. E depois virá o juízo final e coisas dessa natureza. Então, ainda que eu acredite na Bíblia e seja um deusista, eu acredito no Deus Pai da Bíblia, acredito em Jesus, né? Mas essa visão me parece muito inconsistente. Então, eu procurava algo mais consistente em termos científicos, em termos acadêmicos. A minha busca em 1980, há 35 anos atrás, depois de 18 anos, produziu um livro, O Biocosmos, a teoria do biocosmos, a contestação do Big Bang. Essa é uma visão bíblico-cristã, mas baseada na ciência contemporânea. O universo está vivo verdadeiramente. É como o planeta Terra. Se não houvesse vida no planeta, antes da existência dos vegetais, dos animais e dos seres humanos, essa vida não seria possível. A prova de que o planeta Terra está vivo é que nós somos sistemas vivos e somos partes integrantes da Terra, como os vegetais e os animais. Ok? Mas o planeta Terra não é uma parte isolada do universo físico. O universo físico está vivo. Eu passei 18 anos para produzir essa obra e para demonstrar que verdadeiramente nós vivemos num universo pulsante, vivo. A segunda obra que nasceu depois desse tempo é esta obra aqui, o Ser Terra, o planeta sensível. Okay? É uma visão do planeta Terra como um sistema vivo, mas é uma visão que vai muito além da hipótese Gaia, do James Lovelock. Porque a hipótese Gaia ainda é ateísta e materialista. E o Ser Terra é uma visão bíblico-cristã e científica. É um estudo profundo e amplo sobre a origem e a natureza do planeta Terra, completamente alinhado com a necessidade ecológica dos nossos dias. Né? O terceiro livro, ainda não concluído, é este aqui, A Perfeição das Espécies. A origem das espécies por transgenia natural e cooperação simbiótica. É uma contraproposta bíblico-cristã e científica atualizada, fundamentada na ciência contemporânea, especialmente a questão da ecologia, teoria de sistemas, que realmente mostra as falhas do darwinismo e apresenta uma contraproposta. As espécies hoje já se sabe claramente a importância da genética, né? E a transgenia artificial é feita normalmente nos laboratórios de genética do mundo. Mas houve um tempo em que não existiam laboratórios de genética nem seres humanos, mas a natureza já fazia a transgenia natural. A natureza já criava espécies, vegetais e animais, e criou o próprio homem. Ok? Então, esses 3 livros são 3 ideias. Biocosmos versus Big Bang. Ok? O Biocosmos é uma visão, né, bíblico-cristã científica. O Ser Terra e a hipótese nebular. A hipótese nebular é uma visão ateísta. É teoria da ciência ateísta. Enquanto que o Ser Terra é teoria da ciência deusista. Assim como o Big Bang e o Biocosmos. O Biocosmos é uma teoria cosmológica da ciência deusista contemporânea. E a perfeição das espécies e a evolução das espécies são 2 ideias. A perfeição das espécies se fundamenta no perfeccionismo, no desenvolvimento da perfeição potencial das espécies. Enquanto que o evolucionismo se baseia no acaso. E o acaso já foi descartado até mesmo pelo próprio Dawkins. O Richard Dawkins é o grande líder do ateísmo mundial contemporâneo. Esses 3 livros, essas 3 ideias, constituem o fundamento
em termos de ciências naturais, da ciência deusista. É o nome que eu dou. Eu não sou um católico, eu não sou um cristão protestante, eu sou um deusista. Eu acredito em Deus, no Deus Pai da Bíblia, e acredito na Bíblia. Mas não me classifico como um católico ou protestante. Prefiro me classificar como um jornalista científico, um pesquisador deusista. Ok? Então, em termos de ciências naturais, nós, os deusistas, todos aqueles que acreditam em Deus, um Deus Pai da Bíblia, e não nos 360 milhões de deuses hindus, okay? Estou falando de um único Deus invisível, de amor, um Deus pessoal, ok? A quem nós podemos orar com lágrimas e ser respondidos. Okay? Em termos de ciências naturais, a ciência deusista já pode enfrentar a ciência ateísta, ok? Enfrentar e vencê-la, ok? Porque a ciência contemporânea, ela é pró-Deus. Basta pensar na teoria do design inteligente, não é? Basta pensar que é uma teoria científica, não faz recorrências à Bíblia. Basta pensar na teoria da sintonia fina, que o universo inteiro está suportado por mais de 2 milhões de constantes naturais imutáveis. Elas não podem mudar. Uma mudança, por mínima que seja, na inclinação do eixo terrestre, mudaria completamente a Terra. Não haveria vida na Terra. Seríamos um planeta completamente diferente. A sintonia matemática, física, química e biológica que suporta o universo já deixou os cientistas perplexos. Francis Collins, que foi o presidente do projeto Genoma, acredita que, em seu livro A Linguagem de Deus, que o código genético é a linguagem de Deus. Robert Jastrow, num livro chamado Deus e os Astrônomos, ele diz que os astrônomos estão surpresos, porque a visão do pensamento deusista precedeu a conclusão da própria ciência contemporânea. Então nós temos uma ciência deusista. Nós temos 3 teorias: teoria do biocosmos, teoria do ser terra e teoria da perfeição das espécies, como contraproposta para a teoria do Big Bang, a teoria da hipótese nebular e para a teoria da evolução das espécies. São 3 teorias da ciência ateísta. Mas em termos sociais, o que nós temos? Nós temos de um lado a democracia permissiva originada na França, okay? E temos do outro lado a tirania comunista, que também nasceu a partir da França, da Inglaterra, com Karl Marx e outros, né? Esses 2 sistemas, né, esses 2 regimes chegaram ao século XX em frangalhos. Nós estamos à beira de uma guerra mundial, nuclear. O mundo está em guerra. A fome, a doença assola a Terra inteira. Qual é a proposta? De um lado nós temos a proposta dos jesuítas, né? O retorno ao modelo de sociedade medieval, onde Cristo, o Messias, jamais voltará, mas o Papa é o representante de Deus, que é Jesus. E essa ordem é eterna. Ok? E do outro lado nós temos o quê? A proposta protestante do arrebatamento, da incineração da terra, e que são propostas que não têm condição de enfrentar. Basta ver que o catolicismo, não é, tem falado em evolucionismo cristão, tem adotado e defendido a teoria da evolução, ok? O que prova com clareza que não há contrapropostas teóricas consistentes. Em termos sociais, o que nós temos? Como decorrência da ciência deusista, que é uma ciência orgânica, organísmica, não é mecanicista. O universo é organísmico, é um sistema vivo, não é uma máquina mecânica, como propôs o Newton e toda a visão mecanicista. Na ciência deusista nós temos o paradigma biocósmico e na ciência ateísta nós temos o paradigma mecanicista, que vê o universo como uma máquina.
Em decorrência dessa visão organísmica das ciências naturais, nós temos também trabalhado naturalmente no desenvolvimento de uma ciência social organísmica também. Ok? Nesse sentido, nós temos trabalhado nesse livro a sociologia natural, a sociedade orgânica. Ok? A questão é muito simples, pois o tema da nossa palestra não é esse. O que veio primeiro? Okay? O homem ou a sociedade? Se você disser que foi o homem, okay, você negou as ciências sociais atuais, que dizem que o homem é produto do meio social. Ok? Então, teria sido a sociedade que cria o homem. Ok? A sociedade teria nascido primeiro, isso é um absurdo. Ok? O que surgiu primeiro, o homem ou a sociedade? É óbvio que o homem surgiu primeiro e criou a sociedade. Ok? A sociedade é um produto, é uma exteriorização da natureza do homem. Ok? Então, a sociologia ateísta, que propõe essa visão invertida de que o homem é produto do meio social, não é não. A sociedade foi criada pelo homem. E a complexidade da sociedade também influencia o homem, influencia com as mudanças tecnológicas, com as mudanças culturais. O homem se ilustra mais. Okay? Mas o barbarismo, o assassinato, a crueldade não desapareceram, mesmo na sociedade de alta tecnologia contemporânea. Okay? Portanto, a sociologia ateísta também está equivocada. A sociologia organísmica, a sociologia natural, está mais alinhada com a própria perspectiva ecológica, pela a própria perspectiva de sistêmica, que hoje inspira e transforma o pensamento científico. Nesse contexto, numa decorrência natural da sociologia natural, da sociedade orgânica, nós chegamos a uma outra ideia, a ideia da sociedade familista. O familismo, ok? O familismo é uma contraproposta para o comunismo. A sociedade familista é a contraproposta da ciência deusista para o mito da sociedade comunista, que estará sempre no futuro. Como diz o professor Olavo de Carvalho, qualquer ideia de construir um mundo novo termina numa tragédia. A Revolução Francesa terminou numa tragédia, a Revolução Comunista, a Revolução Nazista. Quando se fala em um mundo novo, o professor Olavo de Carvalho diz que ele corre e se esconde debaixo da cama. Porque quando se fala em mundo novo, parece sempre uma tragédia. Mas a sociedade familista não é um mundo novo, não é uma coisa nova. A sociedade familista sempre existiu e predominou absolutamente em todas as sociedades de toda a história. A maioria absoluta de todas as sociedades sempre foi familista. Sempre foram famílias naturais, homem, mulher e filhos. Porém, essa maioria familista nunca esteve no comando da sociedade. Sempre esteve sob o domínio de minorias cruéis, ateístas, amorais, que subjugaram a maioria pela violência, pelo terror, pelo medo e exploraram economicamente essa maioria, quase que mantendo-a inteiramente na miséria. Como hoje, de certa maneira, né, a teoria de Maquiavel de que o mundo é controlado por um pequeno grupo de indivíduos maus, porque os homens têm uma tendência a respeitar mais o medo do que o amor. Okay? Essa é a teoria do Maquiavel que inspira o marxismo, o comunismo. Então nós estamos falando aqui de familismo, de uma sociedade família. O modelo social que predominará no futuro, mas que também sempre foi predominante no passado. O que é o familismo? O familismo é uma família sob Deus.
ok? É uma família mundial. Qual era o plano original de Deus quando você pensa na Bíblia, quando você pensa no casal primário? O que Deus pretendia quando criou todo ser, todo animal, toda espécie nasce de um casal primário? O ser humano não é diferente. O ser humano nasce, surge na Terra a partir de um casal primário. Como esse casal foi criado, se instantaneamente ou por um processo gradativo, ok, intradirigido, é outra questão para ser discutida em outra palestra. Mas o casal primário houve e teria que haver mesmo. Ok? A Bíblia o chama de Adão e Eva. Esse casal primário, naturalmente, é uma unidade dual. Eles foram criados e são partes complementares de um todo. Né? Na natureza, todos os seres são unidades duais. São elementos distintos e complementares, positivo e negativo, que se complementam e formam um ser único, um inteiro. Não são contrários, são distintos e complementares. O homem e a mulher é a mesma coisa. Ok? Então, o que aconteceria com esse casal primário se não tivesse ocorrido a ruptura original? Um evento que teria apartado o homem de Deus, dando origem à problemática humana, à maldade, à ignorância, à violência, etc. Ok? Se não tivesse ocorrido essa ruptura, se Deus e o homem, se o homem atingisse a maturidade e Deus os abençoasse, eles formariam uma família natural, né? Homem, mulher e filhos, ok? Como é na natureza, de um modo geral, ok? E essa família iria se multiplicar, ok? Uma família natural se multiplicaria em um clã, né? Várias famílias vivendo num ambiente comum, convivendo num ambiente comum. Esse clã se multiplicaria e daria origem a tribos, ok? Essas tribos se multiplicariam e dariam origem a uma sociedade. E essa sociedade se multiplicaria e daria origem a um mundo, que seria uma família mundial sob Deus. Nessa perspectiva, Deus é o nosso Pai, o planeta é o nosso lar. E nós somos uma família, a família de Deus, ok? Isto é o que teria ocorrido se nada tivesse interferido no processo de desenvolvimento do homem. Essa seria a ordem social original. Essa ordem social não está no futuro, ela está no passado, na origem do homem. Ok? Por isso que o familismo não é um novo projeto de engenharia social. Né? O familismo você vai encontrá-lo retornando aos valores fundamentais, né, que conduzem o homem. Okay? São valores universais, históricos, que sempre existiram, são endêmicos. Sociedades que nunca se encontraram, nunca se tocaram, desenvolveram esses mesmos valores, como por exemplo os graus de parentesco, como o Claude Lévi-Strauss, não é? O etnólogo francês, concluiu, não é, em seu livro chamado Os Graus de Parentesco. Ok? Sociedades que nunca se encontraram, da África e da América, desenvolveram graus de parentesco, proibindo o matrimônio entre parentes próximos. Ok? E, como demonstrou o Steven Pinker e o Donald Brown, num livro chamado Universais Humanos, onde ele mostra que ele identifica o que ele chama de traços culturais endêmicos. São elementos culturais presentes em toda a história, em todo o tempo, em todo o espaço. São traços que emanam da própria natureza humana, como por exemplo o senso de justiça, o senso de ordem. Ok? São valores civilizacionais. Ok? São valores universais que sustêm a sociedade. Okay? Então a ordem social original não é a nova ordem mundial proposto por esses grupos de ocultistas que trabalham na Terra. A ordem original é um retorno à visão
a visão do Deus original da Bíblia. Ok? Um homem e uma mulher juntos formam uma família, essa família é natural, se multiplica em um clã, um grupo de famílias naturais que se multiplica numa tribo, não é? Vários clãs de família que se multiplicam numa sociedade, uma sociedade de famílias naturais. Como você chamaria uma sociedade inteiramente constituída de famílias naturais? Não é? Uma sociedade natural, uma sociedade familista. Porque a família é uma unidade dual natural. E é evidente que um grupo de famílias vivendo no mesmo ambiente, não é uma sociedade não artificial, natural também. Então, que nome você daria a um grupo de famílias naturais, homem, mulher e filhos, vivendo e convivendo em um ambiente comum? Se são famílias naturais, se uma é natural, um conjunto delas continua sendo natural, por que não seria? Então a sociedade formada por famílias naturais é uma sociedade família, uma sociedade familista. Ok? Esse livro aqui estuda sobre a família, mas não de uma perspectiva religiosa, mas do ponto de vista científico, pois a família é uma unidade dual, é um elemento da natureza, ok? E pode ser estudado do ponto de vista científico, e não apenas do ponto de vista religioso, a questão moral, coisas assim. Por exemplo, todo animal constrói um ninho, as aves constroem ninho, os animais construem suas tocas, seus covis, né? E a família, que também é uma unidade dual natural, como um leão e uma leoa e seus filhotes. A família, o lar, é o ninho biológico da espécie humana. Okay? Isso é ciência, isso não é uma perspectiva religiosa. Okay? Isso é ciência. A família é a célula básica de toda a sociedade. Todos os sociólogos reconhecem isso. Todos os antropólogos, etnólogos, todo o pessoal que estuda sobre sociedades antigas, etc., tem que concordar que a família é a célula fundamental da sociedade. Ok? Uma célula natural dá origem a uma sociedade natural. Ok? Então, a família é a raiz da sociedade familista. Ok? E não tem nada a ver com o comunismo. O comunismo é um mito. Não é? O comunismo é mais uma ideia que se aplicaria à vivência em termos materiais. Tudo é em comum. Ok? Mas isso não existe. Nunca se estabeleceu isso em lugar nenhum. Isso, na verdade, as pessoas são diferentes. Não é? Como o Rui Barbosa dizia, a igualdade é uma injustiça, porque você quer dar a todos o mesmo, como se todos se equivalessem. O preguiçoso que dorme o dia inteiro e o sujeito que trabalha o dia inteiro teria o mesmo prêmio, a mesma paga. Ok? Então, as pessoas são diferentes. Tem gente que não tem, pessoas que não querem ser advogados ou médicos, elas querem ser músicos, embora elas ganhem muito menos, entendeu? Ou mais, não importa. As pessoas são diferentes, ok? Não dá para você igualar tudo, nivelar tudo. Você só pode fazer isso de uma forma pela engenharia social comunista, à força, na marra, porque isso não é natural, ok? Na verdade, nunca existiu o comunismo e nem jamais existirá. Ok? Então a família natural é a raiz da sociedade familista. A família natural, todo ser humano tem dentro dele 3 desejos essenciais. Quais são esses desejos? Educação, família e prosperidade. Todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, têm esses 3 desejos naturais dentro de si. Ok? E se você parar para pensar, você verá que que todas as sociedades, ela tem uma estrutura tríplice: ideologia, política e economia. E que essa estrutura tríplice, esses 3 elementos, estão diretamente relacionados com os 3 desejos essenciais da natureza humana.
O desejo de educação origina a ideologia. O desejo de família, de convivência humana, origina a política. E o desejo de prosperidade, de bens materiais para a sobrevivência, origina o sistema econômico. Então, educação, ideologia, família, política, prosperidade, economia. A estrutura básica de toda a sociedade, essa estrutura tríplice, ela é resultado da exteriorização da própria natureza humana. É nesse sentido que é o homem quem cria a sociedade. O homem busca coisas para satisfazer esses três desejos, e nesse processo ele exterioriza e cria condições sociais, ele cria estrutura social para atender esses três desejos. É por isso que existe um sistema educacional, um sistema político e um sistema econômico. Isso é bíblico também. Para o cristianismo, são as três bênçãos de Deus: crescer, multiplicar e dominar o universo. Crescer é educação, ideologia. Multiplicar é família, política, relações humanas. E dominar o universo, reger o universo, significa economia, prosperidade, economia. Ok? Então, desses três desejos essenciais da natureza humana, brota a estrutura da sociedade. Nesse sentido, a sociedade é um produto do homem. Ok? Para revolucionar ou mudar a sociedade, você muda o homem. Ok? Na medida que os valores civilizacionais, na medida que os valores morais e éticos são desintegrados, ok, dentro do homem, automaticamente se desintegra a cultura e a sociedade se desintegra junto. Ok? Então toda essa onda comunista de ataque à família natural, de ataque aos valores civilizacionais, aos valores morais, nada mais é do que planejamento comunista para desintegrar a sociedade cristã, a sociedade pacífica, as sociedades democratas cristãs. Okay? Então, a família, na família também, se desenvolve 4 tipos de amor. Ok? O amor parental dos pais pelos filhos, o amor conjugal do homem e da mulher, o amor fraternal entre irmãos, ok? E o amor filial, o amor dos filhos pelos pais. Esses 4 tipos de amor são gerados e multiplicados dentro da família. A família é uma escola onde se aprende a amar. Então, dizíamos que na família natural são gerados 4 tipos de amor: parental, conjugal, fraternal e filial. Então a família é uma escola onde se pratica, se ensina o amor. E as relações aprendidas, esses 4 tipos de relações baseadas no amor, geradas dentro da família, são as relações básicas da sociedade. Porque a sociedade é uma família ampliada. Então o amor do aluno pela professora é um amor filial. O amor da professora pelo aluno é um amor parental. Do professor pelo aluno é um amor parental. Então, as relações sociais básicas são geradas e aprendidas dentro da família. E é mais um elemento científico que mostra que a sociedade natural, científica, é o familismo. E por isso, para construir o familismo, nós temos que retornar à verdade original. Ok? O ateísmo, a ciência ateísta, o comunismo, o marxismo são mentiras. Nós precisamos retornar aos valores originais, à verdade original. Ok? Então, por isso que a sociedade familista não é um passo cego na direção do futuro, mas é um retorno aos valores civilizacionais, né?
a esses valores essenciais que são fundamentais para a sobrevivência da sociedade. E a família é a raiz, então, desses 4 tipos de relações sociais básicas. O Brasil está vivendo um ataque, né? Nós estamos vendo o espírito comunitário se desintegrando, a criminalidade aumentando e a promiscuidade aumentando. Como deter esse processo? Ok? Entendendo, primeiramente, o que está acontecendo, nós estamos sendo atacados, né, por uma conspiração comunista internacional que trabalha dentro das nações para subverter, para destruir os seus valores fundamentais, levar a nação ao caos, né, ao conflito social e finalmente implantar uma ditadura onde se cria uma monarquia de criminosos no poder e uma massa de escravos perenes, ok? Esse modelo de sociedade comunista que eles querem implantar, que naturalmente não vão conseguir, né, é um retorno ao barbarismo da antiguidade, onde o rei e a sua corte de criminosos explorava e mantinha uma massa de escravos, ok? Como o faraó do Egito e a sua corte tinha massa de escravos embaixo. Na verdade, é para esse mundo de barbarismo, de crueldade, de escravidão que o comunismo quer levar as pessoas. Mas se ele disser isso, ninguém vai segui-los. Por isso, eles falam numa sociedade de paz, de justiça e prosperidade para todos. Nós sabemos o que aconteceu. Uma das coisas que levou o comunismo, ao surgimento do comunismo e esse ataque contra a civilização cristã ou a civilização deusista, foi exatamente a ciência ateísta, o ataque que ela desferiu contra o conceito de Deus. Ok? A ciência se tornou ateísta. Ser ateísta era uma questão de status. Ser um deusista era coisa de tolos, até de doentes mentais. Na verdade, esses ateístas no poder, Robespierre na Revolução Francesa, Napoleão, Lenin, Stalin, Hitler, esses ateístas no poder são verdadeiros psicopatas. O ateísmo é uma espécie de doença, a teopatia é uma doença psicológica. Levou esses caras, transformou esses caras nas maiores bestas, nas maiores genocidas da história da humanidade. Ok? Você nunca, não é? Isso não é a característica do pensamento e da tradição cristã. Ok? As pessoas deusistas têm valores, princípios que estabelecem limites. O ateu é amoral por princípio. Ok? Não há nenhum limite para ele. Não há Deus, não há outra lei maior do que a lei dele. Não há outra vontade maior. Ok? Então o ateísmo é um desvio psíquico, na verdade. Mas a ciência mesmo, que foi usada como base para a negação de Deus, essa própria ciência hoje está afirmando a realidade de Deus. Okay? Todos aqueles que acompanham, né, o desenvolvimento da ciência, a física quântica, Einstein, né, o físico chamado Paul Davies escreveu um livro chamado Deus e a Nova Física. E nesse livro ele diz claramente que a ciência atual oferece um caminho mais seguro para Deus do que as religiões que estão confusas, que adoram milhões de deuses, que acreditam em reencarnação, que vão nascer de novo. Ok? Não é? Então, uma das coisas que mostra a presença de Deus na natureza é a chamada bioinformação. O código genético é informação codificada, é um código. O Bill Gates disse que o código genético é um programa de computador infinitamente complexo. A ciência já sabe que o acaso não pode criar nada, ok? E que o código genético é uma informação codificada. Só que a informação não pode ser gerada por processos naturais, cosmológicos, fisiológicos, geológicos, etc.
informação só pode ser criada por processos mentais. E se há bioinformação na natureza, e isso é inegável, o código genético é informação, se há ordem na natureza, é evidente que há uma mente por trás disso. Ok? Então, não é à toa que o Francis Collins, que é o diretor, o presidente do Projeto Genoma, escreveu um livro falando que o código genético é a linguagem de Deus. Evidentemente que Darwin nunca ouviu falar em genes. Ok? Outra, descobertas da física, da química, da cosmologia, já identificaram mais de 2 milhões de constantes naturais. Essas constantes naturais são relações matemáticas, físicas, químicas e biológicas que suportam e mantêm o universo. Nenhuma dessas constantes pode ser alterada, em ponto nenhum. É a questão da inclinação do eixo terrestre. Se variar um pouquinho, a Terra não é mais a Terra. Se a relação de 71% de nitrogênio, ok? E 21%, 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio da atmosfera, se essa relação for alterada, a Terra entra em combustão automaticamente. Não haverá mais vida. Okay? Então, o nitrogênio, 79%, é como se fosse apenas para ocupar o espaço, para o oxigênio não aumentar a sua quantidade. A salinidade dos oceanos, por exemplo, de 0,6%. 0,6%. Acima dessa taxa de salinidade, a parede celular se rompe. Não haveria sistemas vivos no mar. Okay? Então, esse conjunto de constantes já passam de 2 milhões. Deixou a ciência de boca aberta. Não é possível, ok, que tamanha precisão matemática, física, química seja produto do acaso. É por isso que o Richard Dawkins, na internet, no YouTube, num vídeo chamado De Sapo a Príncipe, ele declara: não existe acaso. O acaso jamais poderia criar tanta complexidade, tanta informação. Okay? O Einstein já falava de uma forma clara na realidade de Deus, embora o Einstein tivesse uma visão deusista mais alinhada com a visão hindu. Ok? Mas o fato é que Deus está de volta e agora Deus está apoiado pela forma de conhecimento mais elevada de toda a história humana, a ciência. Ok? Quando os principais livros religiosos surgiram, eles surgiram numa época em que a mentalidade humana era mítica e inscritos numa linguagem mítica. Ok? Como, por exemplo, o mito do fruto proibido. A mitologia, segundo Karl Popper e outros estudiosos da mitologia, não é uma mentira. A mitologia é uma maneira de explicar em um nível mais elementar. O Piaget foi muito claro quando ele classificou o desenvolvimento psíquico em estágios. Okay? O mito da cegonha é uma explicação, não é mentirosa, é uma explicação mítica para a origem dos bebês. Depois você tem a teoria, a lenda da sementinha, e finalmente você tem a verdade científica: cópula, fecundação, gestação e parto. Então a humanidade passou por esses 3 estágios, assim como uma criança passa por essas 3 etapas. Etapa mítica, etapa filosófica e etapa científica. Okay? Muitos livros religiosos ainda têm muitos elementos míticos. É por isso que você vê uma pessoa, um cientista de uma universidade, cristão, que acredita, por exemplo, que será arrebatado para o espaço fisicamente, que não conhecerá a morte. Para acreditar nisso, ele precisa negar a própria Bíblia. A poeira retornará à terra para se tornar o que era. E o Espírito retornará a Deus que o Deus. Que o Deus é a Bíblia. Okay? Então, para afirmar uma coisa, é preciso negar outra. Que da sua boca sairá uma espada de 2 gumes. Nenhuma espada de 2 gumes sai da boca de ninguém. Na verdade, é o contingente pelo conteúdo. Na verdade, a espada de 2 gumes é uma palavra.
ok? É a verdade, a palavra que corta, ok? Então a Bíblia ainda tem muitos elementos míticos, que não é o caso que nós abordarmos aqui agora. Mas a linguagem mítica é uma linguagem do passado, ok? Veio então o período da mentalidade filosófica em toda a humanidade. E aí veio a era da filosofia, dos gregos, da filosofia indiana, da filosofia chinesa. E aí o cristianismo, com a Igreja Católica, se elevou e a filosofia foi trazida para junto do cristianismo e o pensamento cristão subiu para o nível filosófico. Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Bernardo, Ambrósio e tantos outros grandes pensadores cristãos usavam uma linguagem filosófica, lógica. O mito é racional, mas é ilógico. A filosofia é racional e lógica. Por isso a filosofia suplantou a idade do mito. Mas foi durante a Idade Média, dentro do próprio cristianismo, e em outras partes do mundo que se desenvolveu a mentalidade científica, ok? A mentalidade científica que ela é experimental. A ciência não é coisa só de cientistas, ok? Pessoas de épocas que não existia ciência já criavam tecnologia, ok? O sujeito que deu origem ao microscópio era um vidreiro, Leeuwenhoek, que ele era um sujeito que fazia lentes de óculos. E ele desenvolveu o microscópio que acabou revelando os micro-organismos e curando milhares de doenças. Então, a ciência, quando o indivíduo inventou o cavalo de madeira na China, que é um carrinho de mão, não é? As pessoas já inventavam coisas. A tecnologia tem a ver com a inventividade humana, é própria do ser humano. A ciência é uma forma mais precisa de criar tecnologias mais precisas, de estabelecer precisão física, matemática, química. A ciência, na verdade, é uma forma mais elevada de conhecimento, porque ela procura experimentar, testar a teoria na prática. Mas agora é a ciência contemporânea que está afirmando a realidade de Deus. E, portanto, depois dessa ciência não tem nenhuma outra forma de conhecimento superior. Se com a ciência do passado, do século XVII, XVIII, XIX, se negava a Deus, a ciência do século XX e do século XXI, naturalmente, ela é uma ciência pró-Deus. É por isso que nós falamos de uma ciência deusista, em o contraponto da ciência ateísta, ok? E é por isso que nós podemos hoje trazer a verdade bíblica e dar a ela um suporte científico contemporâneo. E é por isso que nós podemos pegar o ideal social cristão, a ideia do reino do céu na terra, ok? E trazê-lo e dar a ele um suporte científico, que é o reino de Deus na terra, o reino do céu na terra, é a sociedade familista, é o familismo. Esse modelo de sociedade só pode nascer da prática da verdade. O deusismo, o pensamento de Deus, isto é a verdade. Mas o deusismo científico vai além do deusismo mítico do Velho Testamento, do deusismo filosófico da Idade Média, do Novo Testamento. Hoje nós podemos, com o desenvolvimento da ciência, que é propiciado pelo próprio Deus, ok? Chegarmos à conclusão de que Deus é a explicação. Não há como você explicar tamanha quantidade de informação, tamanha precisão, tamanha complexidade, atribuir isso ao acaso. O acaso não tem conteúdo teórico, é um acontecimento fortuito. É quando cai uma telha na cabeça de alguém, isso aconteceu por acaso. Okay? O acaso não cria nada, ele é vazio. Okay? Então, o ideal da sociedade familista, o familismo, ele é
em termos acadêmicos, em termos científicos, né, o modelo de sociedade que Deus originalmente planejou e que a humanidade sempre sonhou. Ok? É o sonho, a utopia de Deus e da humanidade. A sociedade familista, o Estado família, é na verdade a ordem social original, planejada por Deus antes da queda, antes da ruptura homem-Deus, que fez com que o homem perdesse a verdade. O trabalho de Deus ao longo da história tem sido de eliminar a ignorância e trazer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero encerrar essa palestra citando 3 pensadores importantes. O primeiro dele é o Dr. Joseph Anvin, um historiador, antropólogo americano, que escreveu um livro chamado Sex and Culture. O livro é de 1934, mas a sua pesquisa é extremamente atual. O Dr. Anvin estudou 7 anos a pesquisa dele, um trabalho de antropologia comparada. Ele estudou 16 civilizações em 4.000 anos de história. E ele observou que nessas civilizações que desapareceram, elas começaram a desintegrar-se quando o espírito comunitário começou a se desintegrar. Como está acontecendo no Brasil. Okay? A Rede Globo de televisão, ela ataca diariamente o conjunto de valores que mantém a sociedade. A natureza é mantida por constantes naturais, por leis naturais. Mas a sociedade também é um elemento natural. Também é parte da natureza. Não é? Porque é uma família ampliada. Okay? E, portanto, a sociedade também é mantida por constantes sociais, por leis sociais, que são leis morais. Na medida, por exemplo, se você destruir a relação leão-leoa, você vai destruir totalmente a ordem social dos leões. Se você destruir a ordem homem-mulher, você vai desintegrar a sociedade brasileira. Então a família natural, a relação, a heterossexualidade, ou heteronormatividade, é um princípio moral fundamental. Se você destruir isso, destrói a sociedade. É por isso que os comunistas trabalham para promover qualquer forma de relação sexual extraconjugal, sem a família natural. Por isso atacam tanto a família. O Dr. Anvin observou que em todas as sociedades que ele estudou, 16 civilizações em 4.000 anos, nenhuma sociedade sobreviveu quando a desintegração do espírito, dos valores morais ultrapassou 60%. O Brasil está cada vez mais promíscuo, cada vez mais violento. Isso é o trabalho do comunismo, do ateísmo, né? Disfarçado de petismo, né? Através do Fórum de São Paulo, através do PT e de organizações que hoje já estão desmascaradas pelos trabalhos e as denúncias do professor Olavo de Carvalho, do Reinaldo Azevedo e tantos outros intelectuais brasileiros, pela revista Veja, pela Folha de São Paulo. Então, o Brasil está vivendo essa crise moral e essa crise política. A crise política é um efeito da crise moral. Okay? A corrupção é um efeito da degradação moral. Okay? A Rede Globo precisa repensar a sua programação. Ou ela corre o risco de ser abandonada pela população brasileira em massa. Okay? Todas as sociedades que menosprezaram a família natural e os valores dela decorrentes, as 4 formas de amor que geram as relações sociais, essas se desintegraram e desapareceram. Nunca houve uma exceção na pesquisa do Dr. Anvin. Outra citação, outro pensador importante é o Piotr Sorokin, não é? Um sociólogo russo que fugiu da Rússia na época do comunismo. O Dr. Piotr Sorokin, ele observou que o Stalin implantou uma coisa que ele chamou de política do copo d'água.
era um ataque total contra a família, promoção do homossexualismo, do aborto, do sexo livre, essa coisa toda. À medida que essa propaganda antifamília crescia, a sociedade começou a se desintegrar e começaram a aparecer gangues, como está acontecendo em todo o mundo pelo trabalho constante do comunismo contra a família natural. Começaram a surgir na União Soviética gangues de menores, de crianças assassinas e coisas dessa natureza. Ok? E aí o que aconteceu? O Dr. Sorokin, ele diz que o Stalin simplesmente mandou acabar com a política do copo d'água, mandou prender e fuzilar todos aqueles bandos de criminosos infantis e fez outra coisa. Foi implantada a glorificação oficial da castidade e da santidade do matrimônio. O que está acontecendo na Rússia hoje com as ideias do senhor Alexander Dugin, okay? Eles estão promovendo a religião, não é? Parece que estão promovendo a Igreja Ortodoxa. A Rússia desfila junto com o exército. Eles estão entendendo que se tirar a religião, tira os valores morais e a sociedade se desintegra. Ok? Então, a terceira citação vem do Yuri Bezmenov, que é um ex-espião da KGB na Índia. Ele fala sobre que 15% do pessoal, dos recursos comunistas são usados em espionagem e 85% é usado no processo de desmoralização, na subversão dos valores, das ideias. É o que está acontecendo no Brasil e em muitos outros países do mundo. O Yuri Bezmenov está na internet para você ver os vídeos e as denúncias dele. Ele diz que esse processo de desmoralização leva de 15 a 20 anos para ser completado. E é um processo praticamente irreversível. O Brasil foi aplicado esse processo, foi aplicado o marxismo cultural, a subversão das ideias dos valores cristãos. Foi aplicado o processo de desmoralização da KGB no Brasil. Então, mas o Brasil é um país cristão, tem 133 milhões de católicos, 136 e 50 milhões de protestantes. O Brasil é basicamente uma nação cristã. E o Brasil reagiu. Por causa da oração, da fé dos brasileiros, o Brasil reagiu e veio Joaquim Barbosa, veio as manifestações de rua, as 3 grandes manifestações populares, veio o Mensalão, veio o Petrolão, depois vai vir o Eletrolão, o Lulão, o Dilmão, e esse PT está desmoralizado, está acabado politicamente. Agora a maioria das pessoas no Congresso Nacional se mobilizam para caçar a Dilma, para caçar o PT, extinguir o PT. Então, Deus é mais forte. E o poder da oração, não o poder das armas, da mentira e do roubo, é que realmente predominará. O Brasil é uma nação, é a nação unificada, é uma nação miscigenada, na língua, na cultura, na etnia. O Brasil é a nação mais admirada e amada do mundo, pelas suas características, pela sua alegria, pela sua música, pelo seu futebol. O Brasil certamente será a primeira nação familista da história da humanidade. Construir o familismo no Brasil exige que nós procuramos entender o deusismo, a ciência deusista, e acreditarmos 100% no amor e na força de Deus através dos santos dos céus. E nós mesmos nos empenharmos em cumprir a nossa responsabilidade, nos opor ao crime em defesa da verdade, da paz, do amor. Meus irmãos, é isso que nós tínhamos para falar hoje. Esperamos que você tenha apreciado e esperamos nos encontrar noutra oportunidade nesse canal do Léo Vilaverde no YouTube. Muito obrigado e boa noite.